Olha isso, gente! Beijinho low carb e vegano. Isso mesmo, para você que é diabético, está precisando restringir os carboidratos? Essa receita é para você. Para você que é vegano, quer um docinho aí 100% vegetal? Também essa receita é para você. E para você que não pode com leite e derivados, tem intolerância à lactose, não pode com a caseína do leite de origem animal? Então, essa receita também é para você. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, aquela força, compartilhe com os amigos. E se fizer qualquer receita aqui do canal, não deixa de me marcar e me seguir lá no Instagram, @AmeliaDrummondNutricionista. Se você deseja mais receitas como essa, low carb, sem glúten e sem leite, eu vou deixar aqui no descritivo para vocês o meu e-book Show Diabetes, 50 receitas para controlar a glicemia. Para fazer essa receita não tem muito mistério. Eu utilizei o leite de coco em pó no lugar do leite em pó comum. Agora, se você é diabético, fique atento ao rótulo do seu leite de coco em pó. Muitos estão recheados de açúcar, maltodestrina ou maltitol, que é um adoçante que tem o poder de subir a glicemia. Então verifique no rótulo do seu leite de coco se ele está livre desses ingredientes. Também observe a quantidade de carboidratos por porção desse leite. O ideal é que o leite de coco não ultrapasse 3 gramas de carboidrato por porção, que seria no máximo 2 colheres de sopa de leite em pó. Para adoçar essa receita, eu utilizei o eritritol, bem pouquinho, 1 colher de sopa para fazer todos os docinhos. Agora, se você não pode com xilitol ou eritritol, se você tem fermentação, excesso de gases ou irritação intestinal ao consumir esse tipo de adoçante, eu oriento um pouquinho de stevia em pó para quem precisa reduzir o açúcar e tem problemas intestinais. Lembrando que eu deixo aqui no descritivo para vocês o link de todos esses produtos que eu menciono no vídeo, leite de coco, adoçantes que eu recomendo. E para esse docinho ficar com a massa lisinha, bem parecido com aquele beijinho tradicional feito com leite comum, tem um segredinho caso você utilize o xilitol ou o eritritol. Fica comigo até o final desse vídeo que esse segredinho faz toda a diferença para essa massa ficar lisinha, derretendo na boca igual o beijinho tradicional. E aí, curioso para aprender essa receita deliciosa? Low carb, vegano e para você que não pode com leite e derivados, livre totalmente de lactose e caseína. Vamos pro vídeo? Rodou! Para fazer essa receita, nós vamos precisar de 6 colheres de sopa de leite de coco em pó, sem açúcar. Na faixa de 50 gramas de leite de coco. Nós vamos precisar também de coco ralado seco sem açúcar, na mesma medida, 6 colheres de sopa. Então eu vou medir aqui pra gente ver quanto que vai dar em gramas. Esse coco meu está bem fininho, então ele fica bem leve. Tem coco que fica mais hidratado, aí ele pesa mais. Em média, 35 gramas de coco ralado seco sem açúcar. A gente também vai precisar de adoçante, eu estou utilizando o eritritol. Aqui eu vou bater um pouquinho de eritritol no liquidificador para refinar esse adoçante, porque o xilitol ou o eritritol, eles são granulados e isso não fica com aspecto tão interessante no docinho. Então eu vou refinar batendo no liquidificador. Depois eu vou separar 1 colher de sopa desse adoçante que eu refinei para utilizar na receita. Olha como que ele fica fininho. Eu gosto de refinar um pouco mais da medida da receita para facilitar para o liquidificador bater. Mas nós vamos utilizar apenas 1 colher de sopa. Aqui eu estou com leite de coco em pó. Aqui nós vamos acrescentar o coco ralado sem açúcar, o adoçante refinado. Lembrando que vocês poderiam trocar o adoçante. Então, se vocês não podem com xilitol ou eritritol, basta trocar pelo adoçante da preferência de vocês. Que a gente vai misturar bem. Também poderia ser feito sem o adoçante, tá? Porque o leite de coco em pó, ele concentra o açúcar natural do próprio coco. Então, ele é mais adocicado. Agora, a gente vai vir umedecendo essa massa pra gente criar a consistência do docinho. Poderia ser suco, água ou leite. Eu vou utilizar a água, que é o ingrediente mais simples, mas poderia ser suco de laranja, poderia ser o leite da sua preferência. Nesse caso, nós estamos criando uma receita vegana, sem lactose, sem caseína, low carb, porque o leite de coco, sem açúcar, sem aditivos, ele acaba sendo low carb, e o coco ralado também é uma fruta de baixo teor de carboidrato, desde que seja um coco sem açúcar.
Aqui nós vamos adicionar a água aos pouquinhos. Então eu coloquei 15 ml, uma colher de sopa. E a gente vai vendo a consistência da massa até ficar num ponto de enrolar sem grudar nas mãos. Então o segredo aqui é não colocar muita água de uma vez para não perder o ponto do docinho. Vou colocar outra colher, mais 15 ml. Vamos verificando o ponto. Chegar nesse ponto é interessante que a gente coloque a mão na massa. Porque só a colher não dá pra gente ver que ponto que está essa massa. Se ela já está dando liga, tá vendo? Ela já tá formando uma liga. Se a gente coloca muita água, ele perde o ponto. É importante a mão na massa nessa hora. Se a gente não colocasse, a gente acabaria colocando mais uma colher de água. Então eu utilizei 2 colheres de sopa de água ou 30 ml, tá vendo? Ele já não gruda mais na mão. E a gente pode deixar essa massa uns 10, 15 minutinhos na geladeira para facilitar para enrolar, mas não tem muita dificuldade, tá vendo? Ó, não vai grudar nas mãos. Aperta um pouquinho a massa e enrola. A gente pode passar os docinhos ou no leite de coco em pó, que é o que eu vou fazer, ou também no coco ralado. Aí a gente passa esse docinho e coloca o cravinho. Agora chegou a hora mais difícil, hein? Hora de provar. Gente, delicioso. A massa lisinha, não fica com cristais de adoçante, não está muito doce, fica uma delícia geladinho e vocês podem manter na geladeira conservado por muito tempo. 3, 4 meses. Se tiver num potinho fechado, ele não vai ressecar. Muito bom para quem ama coco, para quem não pode com leite, para quem é diabético, deseja um docinho, mas não quer atrapalhar a glicemia. Essa é uma ótima opção. Deixa aqui nos comentários se vocês fizerem o docinho, o que vocês acharam. Fui!